Fala galera do Rubro News, se você é daqueles que tem um sangue rubro-negro correndo como um rio de lava incandescente pelas veias, que acorda com o eco ensurdecedor do hino do Mengão martelando no peito e dorme sonhando com o manto sagrado tremulando ao vento de mais uma goleada histórica que enterra rivais no pó da humilhação eterna, se ama Deus acima de tudo e respira futebol com uma paixão que transforma cada dividida em uma cruzada bíblica pela glória suprema, essa fúria primordial e inextinguível que nos faz saltar do sofá com os punhos erguidos e os olhos em brasas a cada enfiada que rasga defesas como um raio divino, então não desperdice nem um mísero segundo dessa existência flamejante e preta. Se inscreva agora no Rubro News, esmague o like nesse vídeo como se fosse o apito final de uma final mundial conquistada nos pênaltis sob uma chuva de lágrimas rubras e ative o sininho para não ser pego de surpresa por nenhuma erupção vulcânica de notícia que a gente detona aqui, porque no nosso canal é um inferno sagrado de vermelho e preto sem trégua ou piedade, análises que dissecam táticas como anatomistas de elite, expondo o coração pulsante da estratégia inimiga, revelações exclusivas que abalam o eixo terrestre do futebol brasileiro e sul-americano e aquela energia barulhenta, teatral e exagerada até o limite do suportável, que faz o peito inchar de orgulho flamenguista como um balão prestes a explodir em fogos de artifício, conteúdos que te algemam a tela do primeiro frame ao último estertor de emoção, desmontando transferências como quebra-cabeças montados por deuses caprichosos, exaltando os colossos que vestem o uniforme mais temido e reverenciado do planeta, e forjando uma legião onde o Mengão não é simples agremiação esportiva, é teologia viva, encarnada em gramado, é clã indissolúvel forjado no fogo das conquistas, é o batimento cardíaco acelerado e febril da alma brasileira que lateja em tons de vermelho sangue e preto abissal. E você, nação rubro-negra de corpo, alma e eternidade, merece estar no vórtice central dessa catarse coletiva e apocalíptica, pulsando com cada notícia que irrompe como um tsunami de euforia primordial, porque aqui, no Rubro News, a gente não narra o futebol com frieza jornalística, a gente o evoca dos abismos, o inflama até o ponto de ebulição e o eleva a uma ópera grandiosa e barulhenta de superação, dominação e imortalidade, onde cada taça erguida é um verso gutural na sinfonia da paixão mais ardente, mais visceral e mais invencível do mundo inteiro. Uma paixão que não se explica, se sente nas entranhas, como um rugido ancestral que não cala nunca. Agora, galera, prenda a respiração até o peito doer como se o ar tivesse se tornado veneno doce, cerre os dentes até rangerem como engrenagem de uma máquina de guerra despertando do sono milenar e sinta o planeta inteiro parar de girar em seu eixo preguiçoso, porque eu trago aqui, em primeira mão absoluta e escaldante, direto das fontes infernais e exclusivas do Globo Esporte, uma notícia que acabou de sair do forno há instantes precisos, uma bomba termonuclear de hidrogênio puro que detonou agora mesmo nos labirintos mais profundos e ocultos do futebol brasileiro e que vai fazer o universo inteiro congelar em um silêncio sepulcral antes de explodir em um coro de glória rubro-negra que fará os céus tremerem e os deuses do esporte se curvarem em reverência atônita. Uma revelação que não é mera transferência ou rumor efêmero passageiro como fumaça ao vento, mas um furacão de categoria 15 na escala de catástrofes futebolísticas que arrasa com o status quo podre, reescreve os evangelhos sagrados do Mengão com tinta de sangue e fogo e constrói um coliseu colossal de taças onde rivais serão esmagados, pulverizados e esquecidos como poeira cósmica sobre os pés de titãs rubro-negros em marcha inoxidável, porque Gerson, o monstro sagrado do meio-campo, o colosso de Belfort Rosso, que comanda batalhas como um general romano ressuscitado do submundo, voltou para o Flamengo após uma transferência eletrizante do Zenit russo, e em declaração bombástica ao Globo Esporte ele detonou com o coração sangrando de arrependimento. Estou profundamente arrependido de ter saído do Flamengo, lá não me sentia feliz como no Mengão, era como se minha alma tivesse sido arrancada do corpo, um vazio que o frio russo só amplifava, e agora de volta ao lar, sinto o fogo rubro-negro me reconquistando como um amante ciumento que nunca me deixou ir de verdade. Uma confusão que ecoa como um trovão primordial rasgando o véu da hipocrisia futebolística e que confirma o furo exclusivo do Globo Esporte como a maior contratação ou ressurreição da década. Uma jogada que não é simples reforço ao elenco, mas um apocalipse glorioso e barulhento que expande os confins do Mengão para dimensões cósmicas de invencibilidade absoluta, onde títulos se multiplicam como supernovas em explosão eterna, e a glória se torna o ar rarefeito que respiramos em cada inspiração ofegante de paixão incontrolável. E isso, galera, é o retorno do filho pródigo transfigurado em Deus da guerra, o golpe de misericórdia definitivo no coração podre dos inimigos que vai transformar o ninho do urubu em um caldeirão de fúria primordial, onde as redes adversárias vão se render em pavor absoluto antes mesmo do primeiro apito ecoar como um chamado à batalha final.
Uma detonação que explode agora com a potência de um Big Bang rubro-negro revivido, deixando a nação em um êxtase febril e os rivais afundando em um abismo de desespero que se estenderá por eras geológicas e eternas. Porque com Gerson de volta para o Flamengo, o Mengão não compete mais no pátio dos mortais. Ele profetiza domínios absolutos, ele devora essências inimigas em um banquete de vitórias esmagadoras e eternas, e eterniza lendas em um espetáculo de proporções dantescas e teatrais, que faz o futebol inteiro tremer nas fundações, o mundo se curvar ante o poder avassalador do rubro-negro e os anais da história se reescreverem com sangue, suor e glória em letras garrafais de imortalidade flamejante. Segurem as lágrimas de catarse visceral e as unhas cravadas nas palmas das mãos de tensão asfixiante, porque os bastidores dessa negociação ou dessa conspiração orquestrada pelos deuses do futebol disfarçada de mera transação humana é um labirinto intricado de sombras alongadas e sussurros venenosos que mais parece um épico de traição, redenção e fúria saído das profundezas de um Dante reescrito para gramados sagrados, com véus de mistério tecidos em salas blindadas e diálogos que fateiem a noite como adagas envenenadas de suspense que sufoca o ar como uma garra invisível. Porque tudo irrompeu há poucas semanas com ligações secretas efetuadas em cabines telefônicas espectrais, em vielas de Elêntitos do Zenit russo e ruas chuvosas do Rio de Janeiro, onde emissários do Flamengo, com camuflados em capas de diplomatas anônimos, contatavam os representantes de Gerson com códigos enigmáticos e sussurrados que pintavam quadros vívidos de um retorno como um êxodo bíblico para a pátria flamejante, marcando cúpulas escondidas em porões úmidos da Lapa e suítes fortificadas em hotéis da Barra da Tijuca, com as janelas eternamente veladas contra os olhos vorazes da imprensa internacional e dos sabujos rivais que espreitavam como hienas ao redor de uma carcaça fresca, trocando maletas de propostas veladas em envelopes lacrados com cera rubra e contrapropostas que faziam o pulso dos envolvidos acelerar como um tambor de guerra tocando o hino da revolução, porque a pressão de outros clubes era um dilúvio apocalíptico impiedoso, com leviatãs como o Al-Ahly saudita e o PSG francês infiltrando espiões em treinos siberianos e tecendo armadilhas de ofertas que prometiam reinos de petróleo negro e fortunas capazes de comprar impérios inteiros para um colosso de 28 anos em busca de um último ciclo de dominação. Chamadas insistentes vindas de Riad e Paris que delineavam visões de deuses do deserto e imperadores galácticos para seduzir o guerreiro, mas Gerson guiado por uma lealdade forjada no crisol das conquistas rubro-negras e um arrependimento que roía sua arma como ácido no frio russo, resistia como um Aquiles invulnerável desafiando o Olimpo inteiro, respondendo com contrassinais codificados que invocavam o clamor ensurdecedor da torcida no Maracanã lotado e o peso místico do manto como uma coroa de espinhos flamejantes que só os predestinados suportam carregar. E o clímax da agonia asfixiante surgiu quando as correntes contratuais com o Zenit entravam em combustão espontânea, gerando um vórtice jurídico que se assemelhava a um furacão gorgônio entrelaçado por fados cruéis e caprichosos, com juristas rubro-negros aprisionados em masmorras de salas sem ventilação por madrugadas intermináveis e noites sem estrelas, dissecando cláusulas de liberação e indenizações em torres colossais de papéis que se erguiam como zigurates assírios desafiando o céu, barganhando por cortais encriptados às 4 da manhã para sufocar vezamentos que poderiam implodir a saga inteira como uma supernova prematura e catastrófica. Até que em uma inversão dramática e teatral, capturada em flashes febris pelo Globo Esporte, o tratado foi consumado em uma assembleia final sob garoa torrencial na Gávea, com selos digitais trocados em meio a ventos uivantes que pareciam os anjos da guarda rubro-negra sussurrando aprovações divinas e proféticas. E o valor da transferência, galera, foi um milagre contratual de 0 euros absolutos. Sim, ele veio de graça, por questões contratuais que se desenrolaram como um rolo compressor divino, explorando brechas em seu vínculo russo após disputas amigáveis e febris durante meses de idas e vindas. Uma astúcia administrativa que deixa os concorrentes num vácuo de inveja corrosiva e absoluta, preservando os cofres rubro-negro intactos como um tesouro intocado para uma avalanche de investimentos que vão solidificar essa era de supremacia absoluta, irrevogável e barulhenta no futebol mundial inteiro. E o pacto rubricado é um verdadeiro grimório de sabedoria tática e ambição desmedida, um tomo embandalado em coro de legendas que vibra com a essência pulsante de uma dinastia ressuscitada das cinzas, com tempo de vigência de 6 anos plenos e inoxidáveis, estendendo-se até 2031, concedendo a Gerson a serenidade de um imperador em seu palácio eterno para orquestrar batalhas finais sem as garras afiadas da efemeridade que devoram colossos em outros teatros de batalha futebolística. Um juramento solene que clama confiança absoluta e inabalável no elixir vital que esse monstro ainda guarda nas profundezas da sua alma guerreira. E o salário? O salário é baixo, sereno e humilde para um titã de sua envergadura mitológica e cósmica, na faixa dos R$ 500 mil mensais.
Uma pérola subestimada e reluzente que reflete a nobreza ancestral do Flamengo em reverenciar heróis retornados sem o tumor cancerígeno da extravagância tardia e vazia, provando que o epicentro pulsante está na tapeçaria coletiva de imortalidades e conquistas eternas e não em baús transbordantes de moedas que se corroem com o inexorável avanço do tempo impiedoso. Uma doutrina filosófica e flamejante que inflama artoches de devoção e fervor na psique coletiva da nação rubro-negra, recordando com um rugido gutural que a magnificência verdadeira e absoluta reside nas auréolas tecidas em arenas colossais e ensanguentadas e nos suspiros de reverência extasiada de multidões que se curvam como ondas ante o mar revolto. E as cláusulas urdem uma galáxia inteira de impulsos flamejantes e incendiários, com bônus ancorados a marcos épicos que podem lançar seus emolumentos para constelações remotas e inexploradas, se ele cumprir prodígios como recuperar 25 bolas por jogo no Brasileirão ou reger assistências decisivas em oitavas da Libertadores. Cada desarme feroz e visionário desata uma inundação torrencial de retribuições que o atiçam a rugir como um leão das tavanas em caçada noturna, além das prescrições de fulgor estelar que retribuem convocações à amarelinha com amplificadores que duplicam fluxos, ou por ser eleito o colosso do ano pela CBF em meio a um panteão de mortais, mesclando a sua jornada solitária e tormentosa à insaciabilidade coletiva do clube por cetros intercontinentais que brilham como sóis em explosão eterna. E ambições em bloco como reger o Carioca com maestria absoluta ou avançar às semis mundiais que liberam dilúvios bíblicos de gratificações para a corte guerreira entrelaçando cordames de fraternidade irrompível